E o Viver Ciência está de volta, com a presença do professor Carlos Eduardo Anunciação, que é mestre em microbiologia agrícola e doutor em biologia molecular, e com Simone Urbano da Silva, que é mestre em nutrição e saúde, falando sobre um estudo da UFG que investiga a importância das hortas escolares na promoção da educação alimentar das crianças do ensino fundamental. Vamos ver agora como uma boa alimentação é importante para o ser humano, especialmente os que estão em fase de desenvolvimento. Tomate e cheiro verde. É tomate, cebola e chuchu e cheiro verde. Eu gosto de tomate, cheiro verde, alface e rúcula. Salada de tomate. Eu gosto de alface, rúcula, cheiro verde, várias coisas. Alface, tomate, repolho. Uma alimentação colorida e variada, então buscando sempre brincar um pouco com as cores dos alimentos, dessas verduras, como o verde dos folhosos, o vermelho do tomate, o alaranjado da cenoura, o branco da banana e o roxo de beterraba, uva e assim vai, brincando sempre com as cores dessas frutas e verduras. Nesta escola de ensino básico, que fica na periferia de Goiânia, as crianças contam com o apoio voluntário de um horticultor muito especial. Eu gosto de plantar horta. Eu comecei a plantar horta desde aqui, 6, 7 anos. Eu tenho paixão pelo verde e gosto de horta. Gosto, planto porque gosto. Acho bom. O futuro do Brasil, e nós aqui essas crianças, né? Aprender, plantar. E aqui nós plantamos sem agrotóxicos. Aqui encontramos histórias positivas, recheadas de criatividade e muita saúde. Eu faço o 2º ano da professora Joana e fico na escola até 3 horas, que eu sou da jornada. E gosto muito daqui, né? Porque aqui é bom, aqui tem almoço, aqui tem várias coisas legais, tem a horta, né? Também tem as coisas, né? As plantas. Antigamente minha mãe colocava cebolinha na carne, eu não comia carne com cebolinha, só comia carne frita e carne de molhas. Agora eu gosto. Eu experimentei um pouco, eu achei ruim, aí no outro dia eu cheguei aqui na escola, aí eu comi o tomate aqui e achei bom. Olha, o consumo de vegetais, né, as frutas, essas verduras, elas fornecem ao nosso corpo uma gama de vitaminas, minerais e fibras. Quando há uma carência ou uma falta desse grupo de alimento na alimentação da criança, isso pode afetar a sua saúde e também o aprendizado dessas crianças. E quando falamos que o seu João é um voluntário mais que especial, não foi exagero não. Além de horticultor, ele dá uma palhinha na viola também. Uma prova de que até métodos bem simples podem ajudar as crianças a compreenderem o quanto é importante ter uma alimentação saudável. Eu gosto de plantar para colher. Eu gosto de plantar para colher. Quem não planta não colhe e fica sem comer. Quem não planta não colhe e fica sem comer. Na minha horta planta, passo, planto, couve. Na minha horta planta, passo, planto, couve. Pra nós comer. E ainda sobra pra eu vender. Ainda sobra pra eu vender. Eu gosto de plantar para colher. Eu gosto de plantar para colher. Quem não planta não colhe e fica sem comer. Planta não colhe e fica sem comer. A gente agora começa a entrar num campo mais profundo do assunto, porque a gente tem que reavaliar situações como convívio social, conceitos pré-estabelecidos. Então, existe um conceito que diz que criança não gosta de alimentação saudável. É possível mudar isso? Qual é o papel dos pais, professor, nessa situação? Os pais têm um papel fundamental, que é propiciar ao seu filho ter esses alimentos constantes na mesa. Um efeito ruim que às vezes acontece é forçar a criança a um determinado tipo de alimentação, sem que faça um trabalho lúdico com ela, além do que falar que é importante, senão ela não vai crescer, ameaçar a criança a comer determinado nutriente que ela não gosta, né? Mas quando transporta essa questão para a escola, é um ambiente muito fértil para trabalhar com essa criança, porque além do professor ter um trabalho de sensibilização, de fazer um despertar sobre determinados tipos de nutrientes, também tem o apoio dos colegas, né? E se isso tudo vier junto da informação,
a possibilidade da criança gostar do alimento e manusear, ir na horta, buscar, degustar esse alimento, prepará-lo de alguma forma, ela passa a ter o prazer da conquista. E ela, se ela associar esse prazer da conquista com a informação de que aquilo é bom, ela passa a sentir a necessidade, né, de utilizar aquele alimento no seu dia a dia. Eu acho que uma grande questão é a cultura de falar que realmente ela não gosta, né? Já tem assim, um paradigma ali, né? Já tem uma questão, já se coloca um muro. E não tentar se assustar com isso, né? E insistir, né? Então, quando você pensa, seja no ambiente familiar, seja no ambiente escolar, sempre pensar em formas diferentes de se trabalhar isso, né? Se uma criança, se eu faço, por exemplo, uma beterraba cozida e a criança ela não gosta da beterraba cozida, eu pensar em formas diferentes, né, de se preparar essa beterraba, fazer um bolo, fazer um soufflé, fazer um suco. Mini pizza, por exemplo, que a gente né? viu Uma mini pizza, né? E pensar em formas diferentes para usar a mesma criatividade, né? Para você pensar em formas diferentes de oferecer esses alimentos para essa criança. Quando a gente começa a pensar em termos de comportamento alimentar, o comportamento alimentar ele é determinado, ele é multifatorial. Existe uma série de fatores que ela vai influenciar no comportamento não é só escola, não é alimentar. Só família, não. Isso, é um conjunto, né? É um conjunto, é todo um sistema. A gente depende da disponibilidade de alimentos, então não adianta a criança ela ter a informação correta na escola, ela ter a informação correta na família, sendo que na hora que ela chega na escola tem uma cantina escolar que vende o alimento industrializado, né? Então, assim, existem uma série de fatores. E quando ela está lá em casa assistindo o programa preferido, no intervalo, o que está sendo vendido é um biscoito recheado, é um refrigerante. Então, assim, o comportamento alimentar ele é muito complexo, né? Ele é multifatorial. Esta pesquisa deve resultar em algum tipo de material didático, professor? Qual seria esse material? Sim, a gente procura sempre introduzir materiais que os professores de hoje, que em boa parte ainda são professores leigos, possam utilizar de uma maneira mais lúdica, mais simples possível, sem interferir no seu plano de aula. Então, nós oferecemos, às vezes, kits de ensino-aprendizagens, incluindo kits experimentais, jogos lúdicos, alguns aparelhos em comodato com a escola e um mini forno onde o professor, na escola de ensino fundamental, pode utilizar tanto para poder testar os alimentos da horta, como também preparar os alimentos para a degustação das crianças. Então a gente oferece alguns tipos de materiais, a gente desenvolve alguns materiais, a gente sugestiona com alguns professores também o que seria interessante para ele testar na escola, baseado nas habilidades que ele próprio tem, para não deixar um constrangimento para o professor. Então ele pode propor um material e a gente prepara um plano e ele executa dentro da sua própria sala de aula. Bem, nós tivemos contato com algumas crianças de escolas municipais aqui de Goiânia e a gente ouviu relatos muito curiosos. Uma delas falou assim, eu converso com as plantas, até converso com elas e tal. Então a gente quer saber de vocês qual tem sido a resposta de maneira bem coletiva dessas crianças de escolas onde o programa é aplicado. Infelizmente, hoje, né, com essa globalização, com essa da alimentação, com essa industrialização da alimentação, as crianças, muitas delas não conhecem mais de onde que vem o alimento. Então é muito comum você conversar com uma criança de 4, 5 anos que ela acha que o leite vem da caixinha, né, que ela não sabe que a cenoura é debaixo da terra, que ela não tem muita noção, né, de como de onde que vem o alimento que ela consome. E quando você começa a utilizar essas estratégias, ela se apropria disso, né? Ela vai saber como que aquilo é produzido e ela vai se interessar, inclusive, por experimentar aquilo e até gostar daquele alimento. Quando você coloca de forma intercalada a horta, o preparo do alimento, a partir daquilo que você produziu na horta, ainda trabalha no currículo escolar esse conteúdo, o ganho para a criança e para o adolescente, ele é muito grande. O papo está muito bom e daqui a pouco os nossos entrevistados vão responder mais perguntas, dessa vez com a participação de um especialista. Continue com a gente. É importante fazer uma distinção entre conhecimento básico e conhecimento aplicado. O conhecimento básico é aquele conhecimento da ciência básica. Então, por exemplo, o conhecimento da física teórica é essencial para qualquer tipo de conhecimento aplicado posterior. O conhecimento da química, o conhecimento da biologia, o conhecimento da ótica, o conhecimento da energia, os conhecimentos são produzidos primeiro sem se preocupar qual é a aplicação deles.
Estabelecido esse conhecimento, a partir dele pode-se produzir uma série de outros conhecimentos. Por exemplo, a partir do conhecimento da energia, se sabe hoje como armazenar energia elétrica, como transmitir, como transformar isso em equipamentos e a gente utilizar esses conhecimentos. Portanto, o conhecimento básico é aquele da ciência e o conhecimento tecnológico é aquele que produz equipamentos, aparelhos e utensílios que estão a serviço do homem e que tem sua base alicerçada num conhecimento básico.